A real é que meu pai ama esse lugar, mas eu sinto que eu tô perdendo tempo aqui, sabe? Tipo, o mundo é gigante. Ele acha que ele sabe tudo, né? Mas na idade dele eu também achava. Pai, eu vou pra capital, eu preciso viver alguma coisa maior. Mas não é maior tipo arrogante não, tá? É só... maior mesmo. Você tem certeza? Tenho. Quase certeza. Licença aqui, cara, por favor, dá licença. Seguinte, você vai pegar aqui, ó. Vai de novo, faz. De novo, vai. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Maria, muito boa tua apresentação, os clientes adoraram. José, adorei teu prato, fantástico, uma criatividade incrível. Lucas, eu falei pra você 3 vezes que não era pra fazer aquele prato. Você errou, cara. Pedido do cliente de novo. De novo. Por favor, siga de exemplo pra eles. Eu quero que você faça aqui, na frente, vai. Tá difícil. Aqui ninguém fala nem bom dia. Acho que eu romantizei isso aqui um pouco. Eu não devia ter jogado aquela comida fora. O chefe mandou jogar e eu simplesmente joguei. Até quando eu vou ter que aturar você? Você não tem talento, velho. Você não tem talento pra estar aqui. Mas eu já tô há alguns dias sem comer direito. A vida tá muito difícil aqui em São Paulo. Lá em casa eu reclamava, mas nunca faltou lugar na mesa, sabe? Sempre tinha alguém esperando eu chegar. Longe eu pude escutar o teu coração me chamando a voltar. Eu venho correndo aos braços do Pai, ao lugar que estava, não volto jamais. De braços abertos me chama. Filho sempre pode voltar. Pai, desculpa. O senhor nem precisa me deixar voltar, mas eu faço o que for preciso. Eu lavo a louça, eu sirvo as mesas, eu faço pastel. Essa aqui é a sua casa. Preparem a mesa, vamos festejar. O melhor lugar que eu poderia estar sempre foi na casa do meu pai. Eu venho correndo aos braços do Pai. Esse é o melhor lugar para estarmos, a casa do Pai. E eu quero ler essa história em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. Nós vamos ouvir de Jesus uma parábola. Essa parábola, ela está inserida nesse capítulo 15 e ela reúne 3 histórias sobre o que estava perdido e foi encontrado. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Fica aqui também uma sugestão e uma dica. No Na Palavra, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. O pastor Eduardo tem conduzido a comunidade nesse estudo. Se você quer conhecer mais, se aprofundar, fica aqui o convite. Diz assim o texto de Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 24. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. E ele dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo
e foi para uma região distante, onde desperdiçou seus bens numa vida desregrada. Depois de ter gasto tudo, sobreveio grande escassez naquela região, e ele começou a passar necessidade. Foi então empregar-se com um dos cidadãos daquele lugar, que o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava matar a fome com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morro de fome? Vou me levantar, ir ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E então se levantou e foi ter com o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, movido de compaixão, correu ao seu encontro, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. O contexto imediato dessa narrativa ou dessa parábola é que Jesus conta essas histórias em resposta às críticas dos fariseus e os escribas, que murmuravam porque não compreendiam o seu comportamento. Essa parábola é uma resposta ao coração religioso que não entende a graça. Dentro dessa história, nós vamos encontrar 3 personagens: o filho mais novo, o pai e o irmão mais velho. E nos próximos domingos vamos refletir na perspectiva de cada um desses personagens. E o primeiro personagem é o filho mais novo, o coração que se perde longe. 3 considerações a respeito dessa história. Em primeiro lugar, que o nosso coração, muitas vezes, se perde quando escolhemos viver sem o Pai. O nosso coração se perde quando escolhemos viver sem o Pai. Segundo os estudiosos, Jesus está aqui fazendo uma analogia a também uma cultura da época. Era direito de uma pessoa pedir a antecipação da sua herança. Mas também era exigido, em contrapartida, que ao antecipar a sua herança, houvesse uma desfiliação. Quando o filho pede a parte que lhe cabe, ele deixava de ser filho. Os laços familiares eram rompidos. Essa é a primeira condição. Havia também uma segunda condição: você deveria ir para longe, para não atrapalhar os negócios do pai, para não influenciar na economia local. Você deveria pegar os seus bens e ir para longe. Parece cruel a gente olhar para essa história e ver o comportamento desse filho mais novo. Mas a gente percebe que o que o filho mais novo faz é a busca por uma autonomia. O Tim Keller vai dizer no seu livro Deus Pródigo, e nós estamos usando esse livro também como base das nossas reflexões, que o filho mais novo, ele não quer o pai, ele quer o que o pai pode lhe dar. E aqui a gente tem exatamente a definição de pecado: usar a Deus como meio para chegar a outro fim. Ao invés de amá-lo, a gente prefere aquilo que ele pode nos dar. Há uma afirmação que eu gostaria de dizer para você, que talvez alguns já tenham ouvido. É que numa relação, e isso se aplica também a outras dimensões da nossa vida, quem primeiro se despede é o coração. Quem primeiro se despede é o coração. Uma das coisas que eu ouço nesses mais de 20 anos de vida pastoral, por exemplo, dentro de um casamento, é uma expressão comum
da cultura atual quando alguém diz: eu tenho o direito de ser feliz. Por isso eu quebro as minhas relações, eu corto os meus vínculos tão somente por uma busca de autonomia. Assumir o controle da vida. Ter uma certa independência, achando que sozinho eu vou conseguir. Pergunta: em quais áreas da sua vida você age como se não precisasse do Pai? Muitos erros e escolhas equivocadas, elas nascem do desejo de fazer as coisas sozinho. Lembre-se, a rebeldia, ela não grita, ela sussurra em nossos ouvidos: você não precisa de ninguém. E infelizmente, o meu e o seu coração, nós acreditamos. Segunda consideração: o nosso coração se perde quando desperdiçamos o que recebemos. Quando eu era criança, eu vi essa história na comunidade, na igreja que eu participava, eu me lembro do destaque viver dissolutamente. Mas o que é viver dissolutamente? A palavra aqui é a palavra desperdício. Dissolver, sem direção, dispersar ao vento, sem critério, sem propósito. O Henry Nouwen, que no seu livro A Volta do Filho Pródigo, que é o segundo livro que nós estamos usando nessas reflexões, ele diz que o filho mais novo, ele não desperdiça apenas dinheiro, ele desperdiça a si mesmo. Ao se afastar do pai, ele perde o senso de quem ele é. O desperdício mais profundo dessa parábola não é o desperdício financeiro, é o identitário. Ele perde a sua identidade. Por isso que eu quero afirmar para você que o desperdício mais perigoso que você e eu nós corremos não é o desperdício tão somente do dinheiro, é o desperdício da vida. Pergunta: no que nós estamos desperdiçando a nossa vida? Ou então, em que você está se perdendo? Em que nós estamos nos perdendo? Nessa confusão que a gente vive achando que o nosso coração é suficiente para nos dizer o que é certo e o que é errado, sem ao menos considerarmos os desperdícios que nós estamos vivendo. Lembre-se de algo: a região distante não é um lugar no mapa, é um estado do coração. E tem muitas pessoas que estão longe, estando perto. Terceira e última consideração: o nosso coração se encontra quando voltamos para a casa do Pai. A expressão que a gente encontra, caindo em si, gera um movimento na história, na narrativa, que muda o cenário e a perspectiva, tão somente do filho, mas no destaque do movimento do pai, que reconhece o filho e vai na sua direção. Quando a gente olha para o texto, e esse é um convite do Henry Nouwen no seu livro, ele diz: sou filho pródigo toda vez que busco amor incondicional, onde não pode ser encontrado. Abandono o lar toda vez que deixo de crer na voz que me chama de amado, e sigo outras coisas que oferecem múltiplos caminhos para que eu encontre o amor que tanto procuro. Com o coração aberto, eu pergunto: quem hoje aqui precisa voltar para a casa do Pai? Para a sua identidade. Qual identidade? Ser filho e filha amado do Pai. O desperdício na troca dos bens por aquilo que é mais valioso. Somos filhos e filhas amados do Pai. Jesus contou essa parábola para mostrar o coração do Pai. E por causa do amor do Pai e quem Ele é, sempre haverá uma segunda chance. E aqui eu quero convidar você a ler a tag que você recebeu. Nunca é tarde para voltar para a casa do Pai.
Vamos juntos fazer essa oração? Que diz assim: Pai, obrigado, porque mesmo quando estamos longe, o teu olhar continua sobre nós. E não há como fugir do teu amor. Recebe-nos de volta e restaura a nossa identidade de filhos e filhas amados. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava preparando essa mensagem, é um dos meus textos, histórias bíblicas, que mais me identifico, pensando na narrativa, e claro que até em função do tempo, meu coração aqui está angustiado em tentar considerar aquilo que é importante, mas também olhar para a minha vida pessoal e olharmos para as nossas vidas e histórias, e encontrar nessa narrativa aonde e qual ponto nós nos encontramos também. Eu me lembrei de uma fase na minha vida e da Aline, que foi a fase que o Theo era pequeno. Ali por volta de 6, 7 anos, os pais aqui vão entender que estão vivendo nessa fase, é quando a criança começa a ter uma autonomia. Ela não mais pega na sua mão e não solta, ela quer subir sozinha nos lugares, ela quer subir sozinha no brinquedo, porque ela acha que pode, ela acha que tem força, ela acha que tem capacidade. Então começa a ter um tipo de conflito que nasce dessa busca de autonomia, dizendo, eu sou grande, eu posso. Mas a gente sabe que não, mas ele acha que sim. E você começa então a ter um conflito diário, porque você não mais pega a criança, coloca numa cadeirinha, decide por ela, vem aqui, vai ali, porque ela começa a questionar esse movimento. E, fruto disso, nascem alguns conflitos. E um desses conflitos, o Theo chegava falando, eu vou embora, eu vou fugir de casa. Sim, acontece isso na casa também de um pastor, porque lá é vida real. E isso aconteceu algumas vezes. Ele chegava, pegava a sua mochila, ia no armário, abria o armário, enchia de bolacha, mochila. Ia lá na geladeira, abria a geladeira, pegava os Danones, iogurte, refrigerante, coloca lá, enchia e ia embora. Abria a porta e ia embora. E depois de alguns minutos, a gente ia atrás dele e encontrava ele escondido no playground do condomínio. Por mais longe que a gente possa ir, nunca será suficiente para estarmos distantes do amor do Pai. Por mais longe que a gente possa ir, nunca será suficiente para estar distante do amor do Pai. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Ainda que na nossa condição precária, ainda que nosso arrependimento insuficiente, existe um Deus que corre ao nosso encontro, mesmo sabendo quem nós somos. Existe um Deus que nos ama e que nos convida à mesa, à casa, mais do que paredes, ou mais do que uma instituição. Ele nos convida à casa e à identidade mais profunda do Evangelho. Somos filhos e filhas amados do Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontrou. Obrigado, porque mesmo sendo quem somos, mesmo tentando percorrer longas distâncias, fugir, não há como estar distante do teu amor, porque o seu amor sempre nos encontra. Em nome de Jesus. Amém.